Pode falar já, tá? Pode. Tá rolando, Mike? Fala, sou o Tafi. Sou o Thiago Tafi. Aham. Não, então, o que você acha? A gente vai andando pra lá ou pra lá? Pode ser pra lá? Tá. Mas é porque tem um maluco ali, eu acho que eu queria fazer aquela foto dele ali. Aí tem que só ver porque como tu vai estar filmando também, pra não ficar muito... Porque normalmente eu não peço, entendeu? Pra fazer a foto. Às vezes eu gosto de chegar bem perto também pra fotografar. É, mas às vezes só olhar, só ficar olhando. Olha a luz, olha a sombra aqui. Eu vou até registrar ela de celular pra não esquecer também. Assim, ela é minha pesquisa fotográfica. Depois que eu comecei a explorar essas técnicas de impressão da fotografia, eu comecei a não me limitar com o equipamento que eu estava usando. Uhum. Então hoje em dia, um dos equipamentos que eu mais uso para fotografar é o celular, tá ligado? E aí eu vou fazendo de várias coisas que me chamam a atenção. O celular ele me ajuda a pensar essas imagens depois. Então vários trabalhos eu uso fotografia de celular, mas aí quando eu trabalho com pintura junto, eu transformo essa foto numa nova imagem. Mas assim, o importante para mim é a manipulação manual, né, da pós-imagem, né, da pós-fotografia. Cara, então, primeiro vem o... Eu acho que esse campo do fotolivro é onde vem as inspirações, né, é onde vem as ideias, para depois eu levar isso para as telas, né, para esse outro suporte. Então, eu estou sempre organizando o meu acervo de fotografias, né? Organizando essas fotos que eu faço. E eu vejo que o fotolivro, esse campo dos livros, livro de artista, é um lugar que eu consigo fazer os projetos a partir desse acervo, né? Seja no sentido narrativo, ou seja no sentido mais experimental, assim, né? E são muitas referências, mano. Então, tipo assim, eu vou revisitando essas esses fotolivros que eu faço para me dar a ideia de fazer essas transferências nas telas, essas sobreposições, tá ligado? Então as fotos, elas são misturadas, elas são em momentos diferentes, em espaços diferentes. Então eu acho que essas texturas, elas vêm também a partir desse deslocamento do tempo e do espaço, né? Porque não é necessariamente o mesmo local que eu tô retratando, entendeu? Tu valorizar uma foto, né, de um copo que está no chão, é uma coisa que você só valoriza se tiver um contexto narrativo, né, num contexto de uma história. Então o livro de fotografia, ele fez com que eu valorizasse outros tipos de foto, entendeu? Então, assim, dá valor para uma foto que às vezes a gente não ia dar. Porque a gente tem uma coisa de fotografia que acha que é só uma foto muito bem composta, muito bem, que é uma foto de valor. Cara, eu acho que é isso, assim, não tem... Até falando da minha relação com fotografia, é entender que não tem uma divisão, né, entre a fotografia documental e a fotografia experimental, necessariamente. Elas podem se cruzar. A fotografia documental, ela tá só nesse campo. Mas eu acho que o que eu tento fazer com a fotografia justamente é isso. É de trazer esse mundo documental para uma fabulação, para uma fantasia, para uma criação de um novo mundo. E que também é esse mundo todo que eu estou vivendo, assim.
eu não tô focando no, né, tipo, em romantizar, dramatizar nenhuma realidade. Eu tô focando só em expressar a realidade como ela é, né? Como eu tô vendo. Porque, porra, é isso, né? Eu sou skatista também, então não. Eu acho que artista tem que ser artista mesmo. Eu acho que quem tá nesse mundo é artista, entendeu? Não tem muito como. Na verdade foi o skate que me levou, né, pro universo do impresso. Então eu conheci todo esse lance de impresso, né? Zine, fotolivro, revista, tudo isso através do skate, através das revistas de skate. Porque eu fiquei um tempo muito focado fazendo fotografia de skate. Então eu queria estar nesses espaços, eu queria estar dentro do impresso, eu queria estar, né, ver o meu trabalho impresso, físico. Então isso que me levou ao mundo do fotolivro, tá ligado? Então eu agradeço muito ao skate por justamente ter me jogado dentro desse universo todo da arte. Vou ver se eu acho agora algum jogo de luz e sombra. Acho que isso que é maneiro, assim, quando tu fica confortável, né? Tipo, o cara não tá se sentindo oprimido por eu estar aqui, tá ligado? E aí eu também não me sinto, né? Tipo, não preciso correr, assim, não tem por que correr, né? E realmente, assim, isso tá me chamando a atenção. Eu tô entendendo mais isso, assim, quando eu fico parado aqui na frente dele, na frente dessa escultura. É uma parada que eu consigo sentir mesmo a fotografia que eu quero fazer. Então, às vezes, eu não preciso nem fazer a fotografia, mas eu tô vivendo ela aqui agora, sabe? E aí o meu trabalho de arte também é sobre isso, entendeu? Tipo, é esse momento que eu tô vendo aqui a relação desse maluco que tá sentado com essas estátuas. E tipo, isso tá me chamando muita atenção, porque parece que eles estão conversando, parece que eles estão se relacionando mesmo. Mas, mano, a foto é muito foda mesmo. Tu sente falta quando tu sai hoje sem a tua câmera, né, mano? Porque quando tu tá com a câmera, tu começa a ver tudo, né, mano? Ó, agora tá me chamando a atenção a reação dos caras. Aqui já é o Vale, né? Aquela bordinha ali também é história.
Tem que ter paciência mesmo, às vezes é esperar a hora certa, mas ali me chamou muita atenção a tatuagem do maluco. Só que ali eu fiquei com medo, porque o outro maluco tava olhando pra mim. Aí tem umas situações, tipo essa, eu não queria necessariamente que eles me vissem fazendo a foto, tá ligado? E também vou te falar, às vezes ali eu não consegui enxergar direito a tatuagem. Aí eu pensei, cara, na foto depois eu vou conseguir ver o que era aquela tatuagem. Caralho, tá foda. Flipinho quer sair hoje não. Agora eu vou dar um flip, mano.